hoje. E nós temos que agradecer a Deus por essa oportunidade que nós estamos tendo aqui. Porque poderia não ser um culto de louvor e adoração a Deus. Poderia ser um culto fúnebre, né? Qualquer um de nós está aqui, ou está no Rio, ou em qualquer lugar. Mas a prova de Deus nos dá a oportunidade de mais um dia agradecer, glorificar. Não sei como é que foi o seu dia, se foi muita luta, se você não conquistou aquilo que você estava buscando. Mas Deus ainda está te concedendo a oportunidade. Amanhã você tentar de novo. Se deu errado hoje, tenta de novo amanhã. Né? No dicionário de Deus, ele não existe a palavra fracassado. Né? E eu quero profetizar isso na sua vida, que aquilo que você não conseguiu hoje, tenta amanhã de novo. Se não der certo amanhã, Deus te dá a oportunidade, tenta depois da manhã de novo. Mas nunca desista do teu sonho. Amém? Pai querido, Jesus amado, nós glorificamos o teu santo nome nesta noite. Nós damos honra, agradecemos ao Senhor pela oportunidade que o Senhor nos concedeu. Eu quero desde já também pedir que o Senhor conforte o coração daqueles que perderam. Você quer orar, Samuel? Então você fica em silêncio aí. O Senhor conforte os corações daqueles familiares, daquele rapaz que veio a óbito. Pai, não é fácil perder um ente querido. Nós não nascemos para perder, porque nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Então, fica um sentimento vazio dentro de nós quando nós perdemos um ente querido. Mas eu sei que o Senhor vai confortar aqueles corações. Palavra nenhuma, ó Deus, pode acalentar o coração daquelas vidas, mas o Senhor pode. Trabalha no nosso ser, no nosso coração nessa noite. Mesmo um coração triste, nós queremos louvar, agradecer o teu santo nome e dedicar esse culto a Senhor. O Senhor nos abençoe poderosamente nessa noite, no nome de Jesus Cristo. Amém. Já como evangelista aí, vai fazer devocional nessa noite. Enquanto eu vou ter um particular com aqueles meninos ali atrás. Vem cá, vai ali, você não estava ali? Vai ali, senta ali que eu vou conversar com vocês dois ali. Vamos lá. Vem cá que eu vou conversar com vocês dois. Amém, irmãos. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Glória a Deus. Mais um dia na casa do Senhor. Vocês querem brincar, né? Mesmo diante das lutas, das tribulações, nós precisamos permanecer de pé quando o Senhor tem nos sustentado, porque aprove a Deus nos guardar, nos sustentar, nos dar a oportunidade de mais um dia estarmos na tua presença para agradecer, né, pela oportunidade que Ele tem nos dado a cada dia de conhecer Ele cada vez mais. Então é motivo de alegria, né? Tristeza para a irmã que perdeu um ente querido, né? Parente, mas nós sabemos que Deus é bom e que a sua misericórdia dura para sempre e que Ele tem nos confortado a cada dia. Gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia no Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1. Glória a Deus. Evangelho de João, capítulo 1. Amém, irmãos? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: do princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo
ilumina a todo o homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas todos a quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que crerem em seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Amém, irmãos? Pode se sentar. Glorificado, exaltado seja o nome do Senhor. João aqui vem relatar a respeito de Jesus, da vinda do Senhor, E hoje de manhã nós falamos aqui, nós estamos falando a respeito de evangelização, de evangelizar, de levar a palavra aos gentios, aos povos que ainda não conhecem a palavra do Senhor, E como foi dito de manhã no estudo, muitas das vezes nós temos a oportunidade de falar de Jesus e não falamos, E João aqui foi enviado para anunciar a vinda do Messias, a vinda do Senhor, o propósito de vir falar de quem era Jesus. Interessante no verso 11 que diz: ele veio para que era o seu e o seu não receberam. Nós falamos hoje de manhã também que aqueles gentios receberam a palavra, quando ali eles começaram a pregar, depois de Atos, começaram a transmitir a palavra aos gentios, onde se saíram de dentro da igreja, do templo, para levar a palavra àquele que não conhecia, porque aqueles que conheciam não aceitaram, não conheceram, não receberam. Veio para que era seu e os seus não receberam. Mas aí o próprio Deus deu a oportunidade de todos aqueles que o receberem serem feitos filhos, chamados filhos de Deus. É isso que nós estamos fazendo aqui hoje. É isso que nós recebemos a palavra, aceitamos a palavra e nós nos tornamos filhos de Deus. Porque outrora, no passado, nós éramos gentios. Nós fomos encharcados na videira verdadeira em Cristo Jesus. É sério, ele veio aparecer e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então é interessante, outra coisa que me chama a atenção: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos, se tornaram filhos quando receberam Jesus como seu Salvador. Porque não nasceram do sangue, não foram filhos, criaturas, filhos de Deus gerados, Nós fomos o quê? Enxertados. Então nós, como a palavra diz, que nós não somos filhos, nós somos herdeiros. Nós nos tornamos filhos quando nós aceitamos. Nós somos feitos criaturas de Deus, Mas filhos nós nos tornamos quando nós aceitamos o Senhor como nosso único e suficiente Salvador. Aí sim nós nos tornamos filhos. Olha aqui, quão grande é o privilégio de sermos chamados filhos de Deus, de sermos feitos filhos de Deus, como a palavra diz: mas todos quanto receberam, Deus o poder de serem feitos filhos de Deus. Quão grande é essa palavra de sermos feitos filhos de Deus, herdeiros do Senhor, herdeiro da glória, herdeiro da salvação, herdeiro do trono de Deus. É muito importante para nós, irmãos, e muitas das vezes nós não paramos para refletir o que é ser filho de Deus. Nós precisamos saber a diferença de criatura para filho, de ser feito, de ser gerado, de ser aceito como filho de Deus. E quando nos tornamos filhos, nos tornamos herdeiros. Herdeiro da glória, herdeiro da salvação. Aleluia. Glória a Deus. Então essa lição de João, quando ele veio trazer
que é anunciado, volta a repetir, ele veio para que era seu e os seus não receberam. Mas todos quantos receberam deles o poder de serem feitos filhos, chamados filhos de Deus. E nós muitas das vezes, como cristãos, nós deixamos muito a desejar nesse critério de ser filho. O filho precisa honrar o pai. E muitos de nós não honramos o nosso Deus. Nós deixamos o nosso Deus de lado. Nós abandonamos muitas das vezes o nosso pai para nos alegrarmos com coisas mundanas, com coisas terrenas, com desejos das nossas carnes, da nossa carne. E eu creio que o nosso pai se entristece. Como nós temos pais, temos filhos. Quando um filho desobedece o pai fica triste. Mas ele não nos abandona. Como o nosso Deus faz conosco, ele não nos abandona. A todo tempo ele está conosco, nos guardando, nos sustentando, mesmo que nós ainda talvez não queremos. Mas porque ele nos amou primeiro, ele nos ama, o amor dele é infinito para com as nossas vidas. Eu vejo muitas pessoas aí fora, sem o conhecimento da palavra, acreditam em Deus por ouvir falar de Deus. Porque todos nós acreditamos. Porque os nossos pais, os nossos antepassados falam de Deus, então nós acreditamos, nós ouvimos falar, mas não conhecemos. A prioridade é conhecer, ouvir falar é uma coisa, conhecer é outra. Viver Deus é outra, estar com Deus é outra coisa do que ouvir falar. Nós precisamos do que? Conhecer, ter intimidade, participação, estar junto, obedecer ao nosso Deus. Porque para nós, irmãos, se nós analisarmos, é um privilégio muito grande. Nós sermos aqui chamados, mas todos quantos o receberam, Deus o poder de serem feitos filhos de Deus. É muito importante para nós, irmãos. Quando nós refletimos na palavra do Senhor. Eu queria ser filho do prefeito. Eu queria ser filho do delegado. Eu queria ser filho do presidente. Não. Nosso privilégio é ser filho de Deus. O dono de tudo. O dono do ouro, o dono da prata, o dono da salvação. Como foi dito hoje de manhã aqui, nós não somos salvos porque nós somos bons, porque nós fazemos isso, porque nós fazemos aquilo, não. Nós somos salvos pela graça do Senhor, como favor que nós não merecemos, por tudo aquilo que nós fizemos aqui, não nos vai dar acesso à salvação em momento nenhum. Eu sou bonzinho, eu sou isso e aquilo, eu não mato, eu não roubo, eu não faço isso e aquilo. Não é por isso que você vai ser salvo, não. Porque senão seria mérito meu. Eu faço isso, eu vou ser salvo porque eu sou isso, aquilo, sou bonzinho, eu faço isso, eu dou dito, oferta, aí eu vou ser salvo, não. A palavra diz, não é mérito nosso, é mérito de Deus. Nós somos salvos pela graça. Nada pode comprar a nossa salvação. Mas como foi dito de manhã também, nós precisamos cumprir os mandamentos do Senhor, para nós sermos acolhidos por essa graça. Que a palavra diz que no céu não entra pecado. Então nós temos que distanciar do pecado, nós temos que nos afastar do pecado, nós temos que nos abster do pecado, dos nossos desejos carnais, irmãos. Quer dizer que se eu me afastar do pecado, eu vou ser salvo também? Não. Mas se eu pecar, aí eu te falo que você não vai ser salvo. Eu não vou ser salvo. Se eu continuar na prática do pecado, eu sei que eu não vou ser salvo, porque a palavra diz que no céu não entra pecado. No céu não entra pecado. Mas não quer dizer que se eu não pecar, eu vou para o céu também. A graça que vai nos alcançar, a graça de Deus, é a misericórdia dele, é o amor dele que vai nos salvar. Como foi dito, o pastor até frisou hoje de manhã, tem certas pessoas que
o andar delas leva elas para o quê? Para o inferno. Não leva para a salvação. A maneira que eles vivem a palavra, porque está na palavra. Não somos nós, não sou eu que vou julgar ninguém. Mas se nós andarmos na prática do pecado, o nosso destino é o inferno. Porque a palavra diz que Deus é amor, mas Ele é justiça. Aonde nós esbarramos na justiça de Deus? Quando Ele nos ama e quando Ele nos justifica, quando Ele o quê? Nos julga também. Porque nós precisamos de manter a nossa vida. Nós precisamos ter o conhecimento. João veio aqui ensinar, mostrar o caminho. Quem era a luz? Jesus é a luz. Ele é o caminho, Ele é a vida, Ele é a ressurreição, Ele é a salvação. Mas você conhece Jesus? Ou você só ouviu falar? Tem um versículo lá em Jó que diz que antes eu conhecia Deus de ouvir falar. Hoje eu vi Deus na minha vida, Jó. Por que ele antes eu conhecia falar? Porque ele conhecia, o povo falava, existe Deus, ele mesmo aí fazia sacrifício para seus filhos, ok? Que seus filhos pecassem, ele estava ali fazendo sacrifício para que Deus nos perdoasse. Mas ele ouvia falar de Deus, ele não tinha intimidade com Deus. Por que depois no final ele disse que antes eu ouvia falar e hoje eu ouvi Deus? Porque quando ele caiu naquela enfermidade, quando ele perdeu os filhos tudo, perdeu os bens tudo, perdeu a saúde toda e foi restituído, ele viu que somente Deus poderia fazer aquilo. Mas ninguém poderia restituir aquilo que ele havia perdido. Aí sim ele viu Deus agir na vida dele. Ele viu a presença de Deus na vida dele. Mas nós não precisamos esperar a situação de Jó para ver Deus, para conhecer Deus. Nós temos a oportunidade aqui, de ter intimidade com o Senhor. Muitas das vezes nós queremos ele sofrer, para depois ver que Deus existe. Não é isso que Deus quer de nós. Eu falo para mim, para você, nós cristãos, os cristãos que estão dentro da igreja, lá fora, eles estão lá fora, nós ainda não conhecemos, não generalizamos, mas muitos de nós ainda só ouvimos falar de Jesus. Não temos intimidade com Ele. Nós chegamos em casa, pomos a nossa Bíblia lá no armário, fica lá. Aí hoje de domingo eu fui lá e pego ela, nem abro ela lá não. Pego ela, vem, põe no carro, chega de ler ali, eu leio o versículo. Aí nem acabou de ler os versículos, já fechou ela, ainda nem está ouvindo o que o pregador está pregando, acompanhando a leitura, para ter a interpretação da palavra. Nós somos preguiçosos na palavra de Deus. Nós somos preguiçosos na leitura da palavra do Senhor. E queremos ser abençoados por Deus. Ah, Deus faz isso para mim. Ah, Deus faz isso para mim. Achando que Deus é o nosso empregado. Que Deus é o nosso servo. É Ele que tem que fazer tudo por nós. Ele sim, Ele manda que nós devemos pedir Ele, buscar a Ele. Que nós vamos encontrar Ele sim. Mas nós precisamos pôr na posição que nós é que precisamos de Deus. Nós é que precisamos do milagre do Senhor, das bênçãos do Senhor, do amor do Senhor. Ah, eu vou na igreja, Deus, se eu não for, eu vou lá porque Deus precisa de mim. Não, Deus é Deus, irmãos. Deus sem mim, sem você, vai continuar sendo Deus da mesma forma. Agora eu, você, nós sem Deus não somos nada. Nós somos o pó da terra. Glória a Deus. É a palavra. Irmãos, me desculpe, mas nós somos preguiçosos na leitura da palavra. Se eu fazer aqui, levanta a mão. Se levanta não. Quem leu o versículo da palavra hoje? Se levantar a mão não. Acredito que 99% não teve tempo no domingo. Agora imagina o dia de semana, que é o dia de trabalho. Aí nós queremos ir para o céu ainda. Nós queremos que o Senhor ainda nos abençoe ainda. Nos dê saúde, nos dê força, nos dê trabalho, nos dê dinheiro, nos dê carro, nos dê família. Sem conhecer a palavra, irmãos. Por isso que a palavra diz que muitos são chamados povos escolhidos. Poucos aqueles que obedecem, aqueles que querem.
Amém? Os irmãos me perdoam pela palavra, mas é a palavra do Senhor, não é minha. É a palavra de Deus. Amém? Eu dou essa oportunidade em nome de Jesus. O evangelista só precisa aprender algo. Depois de uma palavra de Deus, não tem que pedir desculpa não. Porque se serviu para nós é porque nós fomos errados. A gente precisa entender mais que nós falamos aqui pela manhã a respeito de nós oferta tudo para o mundo, mas quando é para Deus, a gente deixa a desejar. A gente oferta, quando eu falo de oferta, não estou falando de dinheiro, eu só oferta o nosso tempo de trabalho, chega no horário certo, no trabalho, para você não perder o horário, bater o cartão, Você dá o seu melhor lá fora, e quando é para Deus, se sobrar. E às vezes a gente precisa mudar isso, mudar esse conceito de vida cristã. Eu sou muito positivo em dizer que quando você é católico, na procissão 5 horas da manhã você estava lá. Se precisasse de você ir lá no cruzeiro levar água, no sol quente, você levava. Se precisasse de você andar a avenida todinha, você andava. Quando você era do espiritismo, você não tinha problema de bater no cagerê, de barulho. Não tinha. Como sério? Quando a gente é lá do mundo, a gente fica na balada a noite inteira. Quando é na igreja, tem que orar. Se passar do horário, enfada os irmãos, está tudo enfadado, está tudo cansado. Mas no baile funk ficava lá a noite inteira, não estava nem aí. Então o forró do Borogodó de frente da minha casa lá, só idoso. Para 10h30 da noite, irmão. Mas se continuasse, você ficava. Porque lota. Mas chama alguém para a igreja. Ninguém coluna no pé. Mas já quebra lá a noite inteira. Se deixar. Estou falando sério, irmão. Por que para Deus a gente tem que oferecer só a carcaça? A gente come a carne, come o melhor, mas quando vai ofertar para Deus, a gente oferta a carcaça. Se sobrar tempo, estou cansado demais, estou fazendo isso demais. O culto hoje é de quê? O culto hoje é de quê? E o que é primícia? O primeiro de tudo. A gente tem que mudar o conceito. Se sobrar tempo, eu faço por ser primeiro para Deus. Lembra que eu falei aqui do pedaço do bolo? Hoje nós temos aniversariante aqui. Cadê o Arthur? A Nicole está ali? Ah, tá. Hoje tem o aniversário do Arthur, tem um bolo ali. Aí a gente tem aquele costume. Para quem vai o primeiro pedaço do bolo? Deus precisa do bolo todo, irmão? O que Deus precisa? Do pedaço de honra. Ah, mas Deus tem o bolo todo. Deus não quer saber do bolo todo. Ele quer saber de honra. Olha o que nós falamos cedo aqui. Deus não divide a glória dele com... Está errado, irmão. Aqui não fala isso não. Vocês estão errados. Deus não divide a glória dele com quem? Com ninguém? Não, mas ele divide com o pastor, ué. 50% de glória para o pastor, 50% para ele. 50% para minha esposa, 50% para ele. Não, ele não divide a glória dele com ninguém. Porque se eu começar a infartar aqui agora, ninguém que está aqui pode me salvar. Mas se ele fazer assim, ele me salva. Se a veia do meu coração estiver entupido, o médico vai chegar e falar, não tem jeito. Ele vai falar assim, isso aí é café pequeno para mim, só sobra. Então por que ele tem que ser o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o oitavo? Ou talvez nem tenha lugar mais.
Evangelista trouxe uma palavra pesada aqui hoje. Mas é verdade. Eu não vou te pedir desculpa pela palavra dura. Se você está ofertando para Deus o primeiro, a primícia, bata um palmo para você. Mas se você só se sobrar tempo que você oferta, primeiro você vai ofertar o seu parente, a sua casa, o seu serviço, vai ofertar tudo. E se sobrar um tempo você oferta para Deus? É aquele ditado que fala, se sobrar tempo Deus te leva. E aí? Glória a Deus, igreja. Ninguém quer dar glória a Deus, né? Glória a Deus. Tá difícil engolir, né? Né, Diago meu? É verdade? Não. Se nós entendermos o que é primícia, olha o que o povo de Israel fazia, irmãos. Agora eu vou falar em respeito da primícia ali. Você acha que o pessoal estava indo ofertar qualquer coisinha para Deus? Eles iam lá pegar um bezerro cevado, o bezerro mais gordo da propriedade, e levavam e ofertavam para Deus. E isso estava agradando a Deus, irmão. Mas chegou um tempo que os crentes, nós, ficamos relaxados. Aí começou a ofertar o quê? Vamos ver se vocês sabem. A Bíblia está dizendo. O que eles começaram a ofertar? Bezerro aleijado, manco, doente. Aí Deus gostou da oferta deles. Não. Deus amou a oferta deles. Lê lá em Malaquias, vê se Deus amou a oferta deles. Deus falou o seguinte: vocês estão de abominação diante de mim. E vocês querem ofertar bezerro aleijado, coxo, já que não presta mais. E essa oferta eu não aceito, eu não recebo. Agora não estou falando mesmo, não. Estou falando de ofertar mesmo a sua vida para Deus. Você tem ofertado em primeiro lugar? Ou você tem ofertado faltando um pedaço da perna? Faltando um braço? E aí? O que vocês me falam? Amém? Irmão que vai até cantar em bonito seco hoje. Mas é isso mesmo, irmão. Verdade verdadeira. Eu quero que você saia daqui com a mente pesada mesmo. Ó, vim para a escola, acordei 5h30, vim para a escola bíblica dominical 8 horas. Levantei, comi café, vim para a escola 8 horas. Terminou às 9, saí daqui, cheguei em casa, fui tirar leite. Voltei em casa, só engoli uma comida correndo, fui trabalhar e trabalhei até 6 horas. Mais de 6 um pouquinho se for olhar. Aí quando eu chego para Deus, eu falo, não posso, estou cansado. Como é que eu corri o dia inteiro hoje? Fala de mim, mano, não estou falando de vocês não. Aí quando é para Deus, eu falo, vou cancelar o culto porque eu estou cansado. Eu estou cansado mesmo, irmão. Mas se eu vou ofertar para os outros lá fora, por que para Deus eu não vou ofertar? Porque tudo que eu tenho hoje, tudo que eu tenho, pastor, mas eu não tenho nada. Eu tenho. Prioridade da minha vida foi de vida. Foi ele que me deu. E na hora que ele decidir tomar, não tem emprego, não tem filho, não tem mulher, não tem nada que segura. Qual que é o seu bem mais precioso hoje? Tire sua vida agora. Qual que é o seu bem mais precioso hoje? Fala para mim o que vocês têm de mais precioso hoje. Vocês não têm nada de precioso, não? Hã? Não, tira Deus, tira o fogo de vida na sua área pessoal. O que você tem de mais precioso hoje? Saúde? O que mais? Família. Filhos, netos, família. Tá bom para vocês? E se Deus tirar? Sem. Hã? Fica sem. Você fica sem. E você vai chorar, não vai?
Perdi meu filho, perdi meu pai, perdi minha mãe. Todos nós vamos perder. Então assim, valorize o que você tem de mais precioso e oferta a Deus. Amém? Vamos lá, as irmãs, vai louvar o Senhor. Ei, Cecília, tudo bem? Tá comendo sapato aí, tá? Tá gostoso? Sumida. Crente domingueiro, só vem na igreja de 20 dias. Aí dá uns glória. Cadê o glória que você não deu até agora? Ele e o pai dela. Hã? Ele e o pai dela. Pois é. Olha lá, ó. Começou, ó. Perdeu o sapato. Vem cá, senhora. Vem. Sei que oração nova aliança com a igreja Senhor. Amém. Preguiça. Não vem falar não, que eu já falou já. A Luísa tem estrela. E quem tem estrela dá. Eu não quero seu sapato, eu quero Pai Senhor. Pai Senhor, isso aí, gatinho. Não vai sapato agora. Amém. Deixa eu ver isso aí. Passa pra cá. Segura o cabo pra dentro, sim, firme. Isso aí, pronto. Qual que é? Calma aí. 3, vai. Segura ele firme. Aí, segura ele firme. Agora eu desliguei. Pronto. Então troca o microfone. Pronto, troca o microfone aí. Pega outro. Já vai para soltar. Pronto? Posso soltar? Pode soltar. Vem o agir da minha
Vocês não deu 10, tá? É água. É água. Nada
nada, né, irmão? Você levante do inimigo, consegue vencer, amém? Eu estava vendo a Cecília reparando a Cecília, que na rua que batia a bateria, para não ficar assim, ó. Amém, irmão? Chegou o momento que você adorar o Senhor, Jesus, para os ofertas. Você que trouxe a vida, irmão, continua a palavra do Senhor Jesus. O diácono João vai estar louvando o Senhor, amém? Quando ele louva o Senhor, você que trouxe o dia da sua oferta, contribui para a obra do Senhor Jesus, amém? Paz, meus irmãos. Essa doença, essa enfermidade, essa muralha que é levantada contra nós. O nosso Deus, Ele é nada. Amém? O Senhor é aquele que faz o melhor acontecer nas nossas vidas. E nesta noite estarei louvando o Senhor com louvor por toda a minha vida. E você, por toda a sua vida, você vai estar louvando o Senhor, você vai estar glorificando o nome do Senhor. Por toda a sua vida, você vai permanecer na presença do Senhor. Mas tem que ser a minha sua oração, meus queridos. Por toda a minha vida. Aleluia. Santo, santo é teu nome, Deus. Te glorifico e te exalto o teu nome, Deus. No meio da tua santidade. Preguei esse negócio, tá bonitinho, pra não estragar ele. Toda a minha vida, ao Senhor te louvarei, pois meu fogo é a tua vida, e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira dessa cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Aleluia. Toda ordem as estrelas e amar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo altíssimo. Não há ferrolho, nem porta que fique diante da sua voz. Não há doença, nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, escudo para os que nele creem.
horas e também para que Deus fale nos nossos corações nessa noite, amém? Cumprimento a igreja no Pai do Senhor. Orando. Senhor meu Deus, meu Pai, quero agradecer a Deus pela semana que passou, Pai. E por esse domingo, Pai, que foi proveitoso, Senhor do teu descanso. E também, Pai, por este culto, Pai, que está sobre a metade, já pelo passando do início. Que, Senhor meu Deus, possa agora completar, Pai, pela tua palavra, Pai, pela palavra ministrada que vai ser aqui hoje, e pelos dizimistas, pelos ofertantes, Pai, que eu possa estar abençoando cada irmão, aqueles que não puderam também, Pai. Eu venho, meu Deus, abençoar também aqueles que por motivo não puderam vir a este culto, Pai, que eu possa estar incomodando, Deus, cada um, Pai, que porventura não pôde estar, Pai. Nós não sabemos o motivo, mas o Senhor sabe, eu possa estar abençoando, Pai. Eu possa estar também colocando as palavras, meu Deus, a qual nós precisamos ouvir nessa noite, Pai, na boca do mensageiro, Pai. Que o mensageiro possa ser boca do Senhor e nessa noite, Deus. Que possa falar com nós possamos, meu Deus, estar com nossos ouvidos atentos, Deus, a cada palavra ministrada nesta noite. É tudo que eu te peço, Pai. Eu te agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu acho que eu vou ficar lá atrás de novo conversar com esse menino. A primeira conversa não resolveu conversar. Agora eu vou lá e vou deixar os chinelos dos três. Agora rendeu. Agora tem uma moça lá que ele está sentado para assistir o culto, está sentado lá, brincando também. Ó, não faz eu colocar os três aqui na frente, tá? Os três. Um distante do outro. Um na ponta, o outro na outra ponta e um no meio. Amém? Abra a palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 2. Prometo não demorar, irmãos, né? Eu sei que os irmãos podem comer massa na hora de dormir, né? Eu sei que os irmãos têm ali um bolinho para comer ali, um refrigerante, né? Comemorar o aniversário do Eugênio. Quantos anos, Arthur? 33. Novo, né, irmão? Quando eu chegar aos 33 anos, eu quero ser novo, nem eu. Gênesis capítulo 2, verso 7. Ah lá, começou de novo. Lá. Faz sabor os dois. Os três, faz sabor, vem aqui. Os três, eu vou lá buscar, hein? Vem os três aqui, vem. Vem Moisés, vem. Nicole, faz sabor, vem aqui. Vamos. Vocês querem brincar, mas eu falei que vocês podem brincar, mas se não conversar, senta numa ponta ali. O outro aqui. Não, você senta lá. Aqui, ó. Senta lá e você aí. Faz favor, vem logo. Anda logo. Você que tinha um desenho para os meninos ensinar isso, fica quietinho. Vamos, anda logo. Anda que você está atrasando minha mensagem. Senta aqui, ô Moisés, senta aqui. E você senta aqui. Quero ver se aqui atrás vocês vão conversar. 2 pastores e uma missionária conversando na hora do culto. Pastor Moisés, pastor Samuel e missionária de volta conversando na hora do culto. Vocês podem brincar, eu falei que vocês podem brincar, mas vocês querem conversar. Tem brinquedo lá para vocês brincar, vocês trouxeram brinquedos, trouxeram para colorir, mas vocês preferem ficar conversando? Então fica aí. Depois vamos ter bolsa, vocês vão continuar aí. Você não escuta? Amém, irmãos? Não é para eles não, irmão. Deixa eles ali quietinhos. Só fala para mim se eles estiverem conversando. Se eles estiverem olhando pro outro conversando. A palavra de Deus diz assim, irmãos, olha. Versos 7 e 8. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental
e pôs ali o homem que tinha formado. Pode se sentar. Prometo não demorar muito, irmãos. Difícil acreditar, né? Porque o pastor gosta de falar, né? Interessante que eu estava estudando um pouco a respeito disso. E eu achei muito interessante o processo de Deus trabalhar. Se você olhar no Gênesis capítulo 1, vai começar assim. Capítulo 1, verso 1 vai dizer: no princípio criou Deus os céus e a terra, e o Espírito de Deus pairava sobre as faces das águas. A terra era sem forma e vazia, irmão, e o Espírito de Deus pairava ali. Só que a Bíblia vai dizer que Deus ele começa a criar, a fazer divisões da água, da terra, começa a criar os animais, as aves dos céus. E a Bíblia vai dizer no capítulo 1 ainda, que Deus criou o homem. De quê? Do pó da terra. E até hoje eu não entendo o porquê que a ciência quer dizer que o homem veio do macaco. Sempre que cientificamente a ciência já descobriu que todas as proteínas e substâncias que temos no corpo é a mesma que tem na terra. Mas eu não quero falar sobre isso. Eu quero falar sobre o processo de Deus trabalhar. Ele cria o homem e determina para o homem cuidar dos animais. E Deus vai enfatizar para o homem o quê? Pode comer de tudo que a terra produz. Todos os animais da terra, as ervas do campo, pode comer de tudo. Mas você vai cuidar disso tudo. Só que aqui no capítulo 2, o título acima do versículo 4 vai dizer: a formação do Éden. Deus criou o homem no capítulo quê? 1. Mas no capítulo 2, Deus faz um jardim. Por que Deus não criou antes do jardim e depois fez o homem dentro do jardim? Porque antes de eu herdar o melhor de Deus, eu preciso passar por um processo de adaptação. Antes de Deus me colocar no sobrenatural, Ele vai trabalhar na minha vida primeiro. Pastor, o senhor é capaz de provar isso? Olha o que Deus faz com Abraão. Abraão, sai do meio da sua parentela e eu vou te fazer pai de uma grande nação. Por que Deus não leva Abraão direto para a terra prometida? Por que Deus não dá direto para ele? Antes do processo que ele construa a sua família e crie essa parentela toda. Porque antes de Deus nos levar-nos ao sobrenatural, algo que Ele tem preparado, primeiro nós vamos passar por um processo de adaptação. Quando Deus fala com Moisés: Moisés, tira o meu povo, leva para uma terra que eu já preparei, para uma terra que manda o quê? Manda leite e mel. Só que antes de chegar lá, nessa terra, havia o quê? Deserto. Havia lutas, havia perseguições. Mas por que Deus não tira eles e leva direto, já que Ele é Deus? Porque Deus primeiro Ele quer provar até onde vai a nossa fidelidade com Ele. Quando Deus fala para Abraão: sai do meio da sua parentela para uma terra que eu te mostrarei. Deus não falou para ele: sai, que eu já tenho uma terra preparada para você. Não, ele diz: sai do meio da sua parentela para uma terra que eu te mostrarei. Com Adão não foi diferente.
Deus cria Adão, cria os animais, cria tudo bonitinho. E agora há aquele processo ali de adaptação, de obediência. E Deus então ele cria o deserto, olha aí, no verso 8. E plantou o Senhor Deus o quê? Um jardim. No Éden, do lado oriental. E pôs ali o homem que tinha formado. A terra era boa, irmão? Sim ou não? Era. Mas o jardim era melhor. Era ou não era? Porque se não fosse melhor, Deus não tinha posto ele lá. Se não fosse coisas extraordinárias, Deus não tinha posto ele lá. Mas primeiro Deus forma ele do pó da terra, numa terra que Deus já havia criado. Mas agora Deus fala, eu vou preparar um jardim e vou pôr o homem lá. Porque lá ele vai constituir família. A Bíblia vai dizer de um nível de intimidade que havia entre o homem e Deus. Isso quando o homem já estava no jardim, havia um nível de intimidade. Porque todo final de tarde Deus ia lá, ei, Adão, cadê você? Vamos começar. E olha lá, Adão fala, o dia hoje foi produtivo. Os animais estão aí, tudo tem nome. Já coloquei nome em algumas ervas do campo. Está tudo. E aí, Adão, como é que foi o seu dia a dia? Você está bem? Olha o nível de intimidade. Mas a Bíblia diz que quando o homem caiu, Deus chega no jardim novamente. Quando ele chega no jardim, Deus chama Adão. Adão, vem cá para nós bater um papo. E Adão estava onde, irmão? Estava onde? Por que ele estava escondido? Porque ele quebrou a aliança, irmão. Esse barulho incomoda. Você não consegue ficar quietinho, né? Ele quebrou a aliança. Quebrou o vínculo que ele tinha com o Senhor. E isso não é diferente do dia de hoje. Quem aqui já ouviu a voz de Deus hoje? Ninguém? Você quebrou a aliança. Ninguém ouviu a voz de Deus hoje? Sério? Eu ouvi, irmão, desde quando eu levantei. Porque quando eu abro os olhos, antes de eu abrir os olhos, na verdade, eu escuto os canarinhos cantando. É a voz de Deus. O corguinho que passa lá, o barulhinho de água, é a voz de Deus. Os louvores que foram entoados aqui nessa noite, é a voz de Deus. Você despertar pela manhã, é a voz de Deus. Só que quando o homem perde essa aliança, ele já escuta a voz de Deus, mas ele distorce. Porque ele vai dizer o quê? Eu estou com vergonha. Quando a gente peca, a gente tem vergonha de se dobrar, de dobrar o joelho diante de Deus. Não sei vocês. Mas com que cara eu vou dobrar meu joelho e dizer, Deus, eu errei. E nós estamos com a síndrome de achar culpado pelos nossos pecados. Quando Deus chama Adão, pergunta, o que aconteceu, Adão? É a mulher que tu me deste. A culpa era de quem, irmão? Não. Não, ele quis culpar. Não, ele não culpou ela. Ele culpou quem, irmão? Deus. Ele culpou Deus.
Foi a mulher que tu me deu. Então a culpa é do Senhor. Ai, irmão, se eu sou Deus naquela época, eu tinha dado um cocorete nele. Agora chega Eva, né? Atribulada, né? Do deserto. Que aquela estava atribulada mesmo, conversar com cobra. Uai, Eva, o que aconteceu? Foi a serpente. Por que a gente nunca assume o erro que é nosso? Você já conversou com crente desviado? Ou afastado da presença de Deus? Já conversou? Vocês nunca conversaram com crente desviado, não? Já. Chega um dia e conversa, irmão. Assim, por que você saiu da igreja? Por que você se afastou de Deus? Por causa de fulano, por causa de cicrano. Ah, por causa do pastor. Ah, o evangelista aí que foi conversar lá me deu uma pedrada. Ah, as irmãs cantou um hino lá que jogou em direta para mim. Mas ele nunca vai dizer: a culpa é minha. Eu não estava no nível de intimidade que Deus queria. Eu sou culpado, eu errei. Sabe qual que é a diferença? Nós falamos aqui hoje cedo a respeito de às vezes estar presente, mas não estar diante de Deus. O ladrão da cruz, o que ele faz? Ele joga a culpa em Jesus? Ele joga a culpa em Jesus? Joga ou não joga? Eu quero ouvir. Tem certeza? Tem certeza? Hã? Você não pode apertar o santo. Tem ajuda de um dos ladrões. Ele vai dizer: você não é Cristo? Esta é a salva vocês, salva nós também. Só que um vai dizer o quê? Ele vai dizer: nós estamos aqui porque nós merecemos. Nós somos culpados. Olha o nível, irmão. Como é que Deus se agrada de quem reconhece o erro. Eu não estou dizendo que você não pode errar, não, irmão. Você vai errar ao longo da caminhada. Você vai errar. Você vai cair. E você vai levantar. E o princípio disso tudo é olhar para você e dizer: eu que errei, eu sou o culpado. Deus só queria ouvir isso, irmão, da boca de Adão e da boca de Eva. Mas Adão se acha no direito de culpar Deus, falar: porque é do Senhor, o Senhor me deu a mulher. Eu imagino, se fosse para ter um diálogo hoje, geralmente quando a gente vai dialogar, eu não te pedi nada, não é? Eu não te pedi nada, você que me deu. Eu te pedi alguma coisa? Você deu o que é isso? Era assim que ele estava falando com Deus, irmão. Deus fez algo para agradar o coração dele. Porque você pode até ter um bichinho na sua casa, irmão, mas não preenche o vazio. Você precisa de uma costelinha. Você contar os seus problemas, vai te fazer raiva. Tem que ter, ué. Tem que ter, irmão. Dona Sônia, só tem que ter uma costelinha para fazer raiva na senhora. Para a senhora provar o nível de tentação. Ele olha e fala: cadê o Senhor? E se Deus retira Eva dali, irmão? Sozinho? Fala: então, Eva, já que a culpa foi sua, sai do jardim e deixa ele quieto aqui. Adão entrava em depressão. Só que Deus fala: vai sair os dois. Porque isso aqui é um lugar de intimidade, é um lugar de nível espiritual. Eu tenho prazer em descer e conversar com a igreja. Você acha que Deus não está aqui ouvindo sua oração, não? Você acha que Deus não desce aqui todos os cultos? Será que Ele não desce na sua casa quando você está lavando uma roupa lá? Ou quando você está passando um pano na casa, será que Deus não desce para ouvir sua oração, não? A dona Sandra está ali, lava uma roupinha uma vez, um mês, né?
debatia nessa vida, todo dia. Olhar lá todo dia. Mas se perguntaram assim, quantas vezes você falou com Deus, pedindo para guardar essa Lila lá onde ela estava? Perigoso é dizer o seguinte, constantemente, eu estou orando a Deus para Deus guardar ela lá onde ela está. Não é só ela não, a Tamires, aonde ela está, guardar o neto. Nós somos assim. Aí às vezes a gente acha que Deus não ouve a nossa oração. E Deus tem prazer em todos os dias chegar e ouvir. Vou dizer, claro, o nosso lamento, né? Que a maioria de nós já sabe lamentar, né? Qual que é o segundo livro após Jeremias? Qual que é? O livro depois de Jeremias? Lamentações de quem? De G? Ele é conhecido como o quê? O profeta chorão. Só vivia lamentando. Mas pensa no profeta de Deus. Às vezes Deus quer isso de nós, irmão. Eu estou te mostrando isso aqui, que Deus tem um lugar especial para você. Olha o que Jesus diz: eu vou-vos preparar-vos um lugar, para que onde eu estiver, estejais vós também. Deus preparou o jardim para Adão e colocou Adão. E agora Deus está preparando o céu para nós. Agora a pergunta para nós finalizar, para nós orarmos a Deus, chamar o Arthur aqui para nós orar pela vida dele e cantar um parabéns. Você está preparado para entrar lá? Não responda não. É só para você mesmo. Dentro de você se pergunta: eu estou preparado para entrar neste lugar? Ou será se eu chegar ali no portão celestial e Deus for consultar a lista de chamadas, será que o meu nome está ali? Será que o meu nome está ali? Porque nós somos muito crentes dentro da igreja, né, irmão? Nós somos muito santos dentro da igreja, né? Mas e fora da igreja? E dentro da faculdade? E as nossas conversas no celular, no WhatsApp, no Instagram, no Facebook? E as nossas conversas lá no nosso trabalho? As nossas conversas aonde ninguém está vendo? E aí? Está dormindo? E aí? Aonde o pastor não está vendo? O evangelista não está vendo? O diácono não está vendo? Mas Deus está vendo. E a Bíblia diz que nós nos traz ali sem pagar o último centavo. Amém? Cadê o Arthur? Saiu uma área de vila. Saiu de novo? Vou pegar alguma coisa. Vou pegar alguma coisa. Então vamos orar para terminar, irmão. Nós vamos comendo e segura a hora. Nós cada parabéns depois que nós comemos, né? Saiu na hora de comer, né? Pode se colocar de pé, irmão. Vamos orar. Vamos chegar nós dando parabéns. Irmãos, fica chateado, não? Né? A Bíblia diz que a palavra de Deus ela nos exorta, né? Nos corrige, nos indaga. Porque a palavra de Deus ela é a única que nos leva para o caminho da eternidade, para morar com Deus. Feche teus olhos, cubra tua cabeça. Pai querido Jesus amado, Deus, eu sou grato ao Senhor pela tua igreja que aqui está, por aqueles que não estão, por aqueles que estão participando da live. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor tem cuidado de tudo. Quando eu olho para Adão, estava dentro do paraíso, ouvindo a voz do Senhor, mesmo assim, ó Deus, desobedeceu o Senhor. Então não importa o ambiente aonde nós estamos, o que importa é ouvirmos a voz do Senhor. Sentir que o Senhor, ó Deus, governa a nossa vida, o nosso ser e o nosso coração. Pai, muito obrigado por todos que aqui estão.
Obrigado, papai querido, pela vida do Arthur, que está aniversariando hoje. O Senhor dê ele muitos anos de vida e saúde, mas que acima de tudo, servindo ao Senhor, adorando o teu santo nome. Deus, nós te honramos nessa noite. A semana começou hoje e nós esperamos romper ela, Deus, segundo a vontade do Senhor. Porque o percurso desse mundo quer nos levar à perdição, mas a tua palavra quer conduzir nós ao altar do Senhor. Muito obrigado por tudo, Deus. Nós te agradecemos no nome de Jesus Cristo. Amém. Os meninos, posso entrar lá? Pode voltar agora? Vamos lá.